Olá, sejam todos bem-vindos! Abrimos a porta da nossa casa para vocês. Entre, fique à vontade. Propósito Inside vai começar! Bom, muito prazer, eu sou o Rodrigo Santos. Que alegria ter cada um de vocês aqui dentro da nossa casa para esse nosso primeiro bate-papo, né? Antes de tudo, deixa eu já te familiarizar com tudo que está acontecendo aqui. Nós sempre recebemos pessoas aqui em casa para uma conversa, um café descontraído, e nessas conversas sempre rola muita risada e muito aprendizado. E é diante disso que nós resolvemos, não foi, Darling? Poder gravar e relatar, marcar e ter na memória essas conversas com convidados extraordinários que sempre temos aqui em casa. E deixa eu já falar para você o que significa propósito Inside. Propósito é a missão que Deus já deu para cada um de nós. Na verdade, ele escreveu a seu respeito antes mesmo de você nascer. Inside é uma palavra em inglês que significa dentro. Então, unindo as duas coisas, fica a missão de Deus dentro de você, ok? Nós queremos te ajudar a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse sonho, não aconteceu sozinho, não. Junto com a gente tem toda uma equipe e temos também os nossos patrocinadores. Um abraço para a Michele, que cuidou com todo o carinho do meu cabelo, do Espaço Mulher. Vamos deixar o contato dela aqui embaixo para vocês. Entre em contato e marque um horário, que eu tenho certeza que vocês vão amar. É verdade. Bom, olha, esse espaço aqui foi planejado com muito carinho para vocês. E quem cuidou da pintura foi a RND Pinturas, do meu amigo Ronaldo e o Richard. Eles têm um trabalho maravilhoso e muito zelosos pelo que fazem. O contato deles também está na nossa tela, tá bom? E junto com a gente também está a Casa Drywall, Ô, Fernandão, que faz um trabalho maravilhoso e limpo. Vamos deixar vocês com um vídeo. Assista! Olá, aqui Lucas, ministro da Igreja Batista da Graça, de São José dos Campos, passando por aqui para agradecer e também indicar a Casa Drywall. Fez um belo trabalho no nosso templo aqui de São José dos Campos. Mais de 200 metros de modular e 110 metros de drywall. Num prazo excelente, entrega rápida, serviço higiênico muito bem limpo, profissionais totalmente capacitados. Passo a agradecer vocês, espero contar com vocês no nosso próximo empreendimento. É isso aí. Bom, e se você está procurando uma empresa que é honesta e muito especialista no que faz, está precisando de uma reforma na sua casa, ou se você tem uma empresa e quer ampliar o seu banheiro, quer fazer novas salas, Infinity Manutenções, do meu amigo Patrick. Eles são especialistas em cuidar e limpar e fazer manutenções em geral em fábricas e também em residência. O telefone do Patrick está aqui embaixo. E a gente tem que falar sobre essas poltronas, né, Darla? Verdade, Rodrigo. Que poltronas lindas e confortáveis. Da onde veio, Rodrigo? Olha, essas poltronas combinaram certinho com o que a gente sonhava, né? A gente já tinha em mente o propósito Inside e a gente queria ajustar o que a gente já tinha com coisas novas. Foi aí que entrou a Casa Nova Designer, em São José dos Campos. Olhem os detalhes dessa poltrona. Almofada muito confortável e tudo mais. Maravilhosa! A Casa Nova Designer fica na Avenida Nelson Dávila, número 1247. É a roxinha de São José dos Campos. Tem mesas, colchões, móveis, tudo que a sua casa precisa para ficar muito mais elegante. Vamos deixar um vídeo aqui para vocês também. Rodrigo, eu nem imaginava que o nosso sofá
era azul, né? Porque ele já tinha perdido a cor. Quem foi que limpou pra gente? Exatamente. Bom, quando a gente estava procurando montar esse estúdio e esse espaço, a gente gosta muito desse sofá azul. Então, nós conhecemos o Eli, da Elimar Extrações. Ele fez uma limpeza que ficou incrível esse sofá. Voltou a ser azul, né? Como você falou. Voltou a ser azul. Tem o vídeo, não tem? Tem. E eu quero mandar um abraço todo especial também para o meu amigo Júnior Berbel, que cuidou de toda a iluminação do nosso estúdio, Rodrigo. Foi mesmo. Ah, tá. E deixa eu já aproveitar. Então, eu vou tirar um elefante da sala. Tudo bem? Bom, Elefante da sala. nós estamos inside, estamos dentro. Mas sabe quem resolveu ficar fora? O meu dente. O meu dente resolveu sair do meio de campo bem durante a nossa gravação. Mas isso não vai me paralisar, tá bom? Os nossos convidados de hoje valem cada centavo do meu futuro implante. É isso, tá? Então não se incomode com isso. Bola pra frente. Né? Olha, você aí, dentista que está nos assistindo, o Rodrigo aceita um arroba. Com certeza. Vou até tapar o dente aqui pra rir agora. Brincadeira. Bom, então, hoje o nosso primeiro bate-papo vai ser sobre o propósito de Deus para um novo ciclo. Você tem um plano, tem um objetivo de vida, quer mudar de profissão? Os nossos convidados são especialistas no que vão abordar com a gente, né? O tema que eles vão trazer sobre o plano de Deus, o propósito de Deus para esse novo ciclo. E eu quero chamar para estar conosco aqui os pastores Tatiana Rezende e também Giovanni Rezende, da Igreja Batista da Graça, né? Que nós somos membros de lá, somos obreiros da Casa do Senhor, e eles são de São José dos Campos. Então, com vocês, os nossos pastores. Então venha com a gente, que Propósito Inside está no ar! Olha aí quem chegou. Propósito Inside já começou. Vamos nos aconchegar pra conversar. Chega mais, aqui o coração pode falar. Propósito Inside no ar. Pastorinha, obrigado, viu? Muito obrigada Fique à vontade, por por aceitar favor. esse convite. Pastores, a gente agradece a Deus, viu? Pela vida de vocês. Por isso que a gente quis dar a honra desse primeiro Propósito Inside, desse primeiro bate-papo, ser com vocês. Então pode ser apresentar pra gente e pro nosso público. A gente já conhece vocês, né? Pro nosso público. Mas para nós é uma honra muito grande, uma alegria poder estar aqui, participar desse primeiro programa, né, o Inside, Propósito Inside, né? Eu sou o pastor Giovanni, sou da Igreja Batista da Graça de São José dos Campos, e é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente entende o que é o propósito. Legal. É uma honra muito grande estar aqui, fiquei muito feliz pelo convite, nós estamos muito honrados, a gente ama muito a vida de vocês. E a propósito, essa poltrona é maravilhosa, viu? Mas, pastor, você ouviu, né? Eu acho que isso é um pedido, pastor, né? isso é um pedido. Pega a visão. Pega a visão. E para começar, eu já tenho uma pergunta aqui para vocês. Pastor, o início de um novo ciclo na vida da pessoa. Como começar? Por onde começar? Olha, essa pergunta aí, como e por onde, ela vale a vida toda. E pode parecer até meio clichê, né? Ah, por onde e como? É Deus. Porque a pior coisa que a pessoa ela pode fazer na vida dela é caminhar sem a direção de Deus. Então, Sim. primeiro ela precisa entender que ela está aqui, ela não está aqui por acaso, ela precisa buscar, né, essa motivação, esse propósito na vida dela, para o como e o que fazer. Nem sempre Deus ele vai falar de forma tão clara para todo mundo. Então, o que eu deixo para o nosso público aí é que o primeiro passo a ser dado tem que ser um passo certo. Então, esse passo certo tem que estar debaixo da direção de Deus. É verdade. Sabe o que eu percebo, pastores?
Tem muita gente que confunde o mudar de profissão com o mudar de ciclo. Será que é possível uma pessoa viver esse novo ciclo na sua vida, mas permanecer no mesmo emprego ou na mesma cidade? Ou necessariamente para mudar de ciclo, eu vou ter que ir embora lá para os Estados Unidos, vou ter que ir embora lá para São José dos Campos, ou não precisa de nada disso? Toma uma água, pastor. Opa, Molha o bico. olha aí. Obrigada, meu querido. Muito boa. Obrigado, Jarbas. Essa água aqui, ó. Eu acredito que para você mudar de ciclo, você não precisa mudar de cidade, não precisa mudar de direção. Na verdade, você tem que obedecer uma palavra. Você tem que estar em cima de uma palavra, caminhar em cima de uma palavra. E assim você pode mudar de ciclo estando no mesmo lugar. Eu costumo falar que mudanças de ciclos, elas parecem um pouco de mudança de estação climática. E a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, né, a gente está no verão, usa um tipo de roupa um pouco mais leve, né? E a estação acaba. A nossa vida, ela é cíclica, né? Então, assim como a parte meteorológica, acabou o verão, vai entrar uma nova estação, e que se eu não estiver preparado, eu posso sofrer. Eu posso sofrer com um frio, um tipo de roupa que eu estou usando não é adequado em relação àquela estação. Então, é como eu disse anteriormente, a gente precisa discernir através de Deus aquilo que Ele quer da gente. Não necessariamente eu tenho que mudar completamente de casa, ou mudar de cidade, ou mudar de país, porque tem um exemplo muito fácil de entender em relação ao povo de Deus, quando saiu do Egito e foi para o deserto, né, sendo liderado por Moisés. Havia uma nuvem que os protegia durante o dia, havia uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite, e eles só levantavam o acampamento quando a nuvem se movimentava. Essa é a direção de Deus. E hoje Deus continua falando com a gente dessa forma. Só que a gente, às vezes, por ansiedade, ou por qualquer outro tipo de situação, a gente acaba tomando decisões sem ter realmente uma direção de Deus. O medo pode estacionar os nossos sonhos, nossos projetos? Sim, o medo pode nos paralisar completamente. Eu conheço pessoas que não dão um passo por causa de medo, que não cumprem o propósito do Senhor por medo. Eu não apresentei para vocês, mas nós temos um integrante novo nesse cenário, né? Que é o Calma e Elegância, nosso peixinho. Tá mandando beijo para todo mundo. Calma e elegância é a palavra, né, pastor? Calma e elegância. É porque nada melhor do que a gente controlar o medo, controlar a ansiedade, né? Porque medo e ansiedade todo mundo pode sentir. É natural, é da carne. Mas é o que eu falo na igreja, vai com medo mesmo, né? Eu falo mesmo. Vai com medo mesmo. Então, aí é calma e elegância. Calma porque se nós sabemos quem é o nosso Pai Celeste, então Ele sabe que aonde até a gente pode chegar e com Ele não tem problema que permaneça de pé. Você sabe que eu estava pensando uma coisa, pastor? Mais uma coisa, né? Nessas horas a cabeça... Você tá pensativo, hein, Rodrigo? A cabeça ficou um turbilhão de coisa, né? Mas eu estava pensando uma coisa. Olha, vamos supor uma situação que a gente está falando para todos os públicos, né? Não necessariamente só os cristãos. Aquela pessoa que tem um plano, um projeto. E nessa situação que eu vou dar. Tem um amigo que ele é vigilante, por exemplo, e ele já está nessa empresa 10, 12, 15 anos fazendo sempre a mesma coisa. Só que ele quer dar uma mudança de vida. Como que ele faz para saber se essa é a vontade de Deus, se isso é legal, vem direcionado de Deus, ou se é apenas uma exaustão, ou é uma insatisfação pessoal? Como que ele faz para ter esse... para diferenciar o que ele está passando não é uma empolgação, né? Então, tem certas coisas que cabem a nós fazermos. Então, eu quero mudar de profissão. Então, eu me dediquei a vida inteira àquela profissão. Mas eu vou sair para fazer o quê? Cuidado para também não dar um tiro no escuro, né? Então, eu deixar de fazer... Como eu conheço exemplos de pessoas que querem abandonar uma profissão para seguir um outro nicho de carreira, mas não se preparou para isso.
Uhum. Então a primeira coisa que eu diria é, vai sair de algo que você é um expert, que você domina essa área, você é especialista, para ir para uma área em que você vai começar completamente do zero, né? Então, quem vai te ajudar? Você tem uma mentoria? Você tem alguém para te dar um caminho para facilitar a tua jornada, para que realmente isso esteja dentro de um propósito de Deus para você? Porque eu creio que Deus, quando nos dá uma profissão, né, ele também espera que a gente deixe ele ser Deus em todas as áreas da nossa vida. Não só na igreja, não só na escola, não só na faculdade, mas dentro da sua empresa, lidando com seus colegas de trabalho, com seu patrão, com seus empregados. Então eu diria para esse amigo que, primeiro, para ele sair de uma profissão que ele está há tantos anos que ele é expert, ele discernir se aquilo é uma empolgação ou não é se ele tem uma capacitação profissional para uma nova área. E mesmo tendo essa capacitação, é saber se realmente ele tem um plano B. Uhum. Então, ele conseguiria seguir essa área nova e se porventura não der certo. Eu falo muito na igreja o seguinte também para o pessoal que eu vou aconselhar. A intenção ela pode ser boa, mas a intenção você julga pelo fruto. Então eu vejo pessoas falarem assim, não pastor, mas é Deus que mandou eu fazer. Então amém. Se Deus está mandando você fazer, a gente vai saber se veio de Deus ou não através do fruto que você apresentar daquela decisão. Então isso é muito sério, porque à medida em que a gente vai ficando mais maduro, não vou falar que está ficando mais velho, né, mas está ficando mais maduro, Calma, elegância. a responsabilidade aumenta. Então, quando você vai tomar um passo importante, por isso que é de suma importância, a gente entender que aquilo vem de Deus. Eu não estou falando que é algo que venha de Deus, não haja dificuldades. Eu acho Dificuldade todo mundo vai ter. Tá? Agora, o problema é eu abandonar um projeto que é de Deus por causa de uma circunstância adversa, que é uma ferramenta pela qual Deus está usando para me moldar o meu caráter. É que nem os discípulos no barquinho no Mar da Galileia. Jesus estava lá, estava dormindo, enquanto o mar estava quase engolindo aquele barco, os ventos fortíssimos, só que os discípulos foram pedir a ajuda de quem podia resolver o problema, que era de Jesus. Então, ele acalmou o vento, acalmou o mar, e a viagem, o propósito foi cumprido. Ô, pastora, a senhora acha que o mesmo vale para aquela mulher, né? Vamos colocar homem, mulher, mulher. Uma mulher, por exemplo, ela quer ajudar o seu esposo, porque tá tudo tão caro, né? Tudo tão difícil para manter a casa, manter as crianças, comprar o perfume da esposa que tanto gosta, uma poltrona que ela quer. E ela tem um talento nato, quer fazer bolo, por exemplo. Ela pode, isso não é uma pergunta, isso na verdade eu queria saber da senhora. Ela pode usar essa ferramenta, essa habilidade que Deus deu para ela, para desenvolver de repente uma empresa, um projeto, uma empresa, e nisso ser conhecida pela cidade? Ou não, ela deve deixar com que as coisas aconteçam naturalmente? Então, na verdade, o que eu penso é o seguinte: primeiro, tem que ter um acordo entre marido e esposa. Então, se o marido está de acordo e esse é o desejo do coração dela, eu acho excelente. Mas também você tem que caminhar em cima de uma palavra, como eu disse no começo. Então, em cima de uma palavra, ela tem que caminhar. Então, não adianta ela fazer com a força do braço dela. Ela precisa estar pautada em cima de uma palavra. E eu complementaria também em relação a além do acordo, marido e esposa estarem alinhados, tudo que a gente for fazer é fazer como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Exatamente, com excelência. Colossenses, né? Colossenses 3. Então, assim, princípio e motivação são duas coisas que andam de mãos dadas. Você está cumprindo um princípio correto. O Rodrigo falou aí perfeitamente das dificuldades hoje que o mundo tem, as coisas estão ficando caras, e não tem problema nenhum uma esposa que queira ajudar o orçamento doméstico, né, incrementar, fazer bolo. O princípio é legal,
Mas qual é a motivação que vai fazer ela aquilo ali? A motivação é porque eu quero ter o meu dinheiro e daqui a pouco eu vou juntar, porque eu quero Embora. ir embora, eu quero... Largar meu marido. entendeu? daí é errado, né? Princípio e motivação são duas coisas que andam de mãos dadas. Então, a gente cumpre um princípio, é até uma chave isso, porque Uhum. você pode estar fazendo, quero mudar de ciclo, quero mudar de estação, quero entrar num novo propósito, e aí qual é o princípio? Você está quebrando algum princípio? Está sendo desonesto em alguma coisa? Se não, o princípio é bom. Porém, mas o que te motiva a querer mudar? O que está dentro do nosso coração? É isso que eu falo. Se o motivo for genuíno, se o motivo for bom, o princípio é bom, não tem por que não dar certo. Porque a gente aconselhou um casal uma vez que ela quis abrir uma cafeteria, quis abrir um café. E ela queria abrir esse café porque ela estava pensando em se separar do marido dela. Então ela falou, eu preciso me sustentar para poder largar ele. Então assim, a motivação era A péssima. motivação é errada. Acho que nesse caso que vocês deram era mais fácil eles se organizarem, né? Perdoar, liberar perdão, Exatamente. se organizar e daí sim, né? As coisas ficam até mais abençoadas, né? Sim. Quando a gente tá em unidade, falando a mesma língua, né? Sim. Eu vejo isso aqui em casa, né? Quando a Darlene fala azul e eu falo vermelho, não dá em nada. Mas agora, Darlene, vermelho. E os dois comentam, e os dois... Tá bom, vamos fazer um azul avermelhado, então? Isso, E que eu ia casa, falar. que é legal, Às né? vezes não é nem azul e nem vermelho. É Às vezes Deus quer roxo. É só juntar A os dois. junção dos dois. E era a minha pergunta, a próxima Sério? pergunta. Quando um casal, né, eles não estão alinhados com o propósito, o que fazer? Essa Larga é boa, hein, ou pastora? continua? Larga não. Larga não, né? Casados Larga para não. sempre. Tá Ninguém- sempre. Aê! Ninguém larga a mão de ninguém. De ninguém. Mas nesse caso, casais desalinhados precisam passar por um alinhamento. Sabe, a gente atende alguns casais que é o que a gente falou no início do programa. É a tal da ansiedade, o medo, sentimentos que vêm da carne que são naturais. Mas Deus, para cada sentimento desse, tem uma arma sobrenatural. A oração, o jejum, a submissão de querer procurar um líder, procurar o pastor, procurar a pastora, Procurar uma ajuda, né? procurar uma ajuda, porque tem pessoas até por causa do orgulho, elas não procuram. Eu passei por isso, né? Eu sempre achei que eu tivesse tudo o que eu precisava, eu já tinha um bom conhecimento bíblico há anos atrás, e eu estava passando por um problema no casamento, mas eu não abria. Eu sempre guardava muitas coisas dentro de mim. E chegou uma hora que aquilo estava me saturando. E aí foi quando ela que falou, vamos procurar uma ajuda, vamos procurar um curso para fazer dentro da igreja. Nós fizemos, a partir dali Deus começou, eu permiti Deus mexer no meu coração, eu permiti Deus quebrar o meu orgulho, a minha autossuficiência, para que hoje a gente estivesse aqui. Então, casais desalinhados precisam, primeiro, não tentar mudar o outro, porque essa ansiedade faz com que eu sempre procure o defeito no outro e nunca em mim mesmo. O que o senhor está falando, então, é que é para a mulher não usar o pau de macarrão para atacar a cabeça do marido. Não que eu faça De isso, hein? maneira Não que eu faça nenhuma. E sim para fazer um macarrãozinho para ele. Faz o macarrãozinho. Levar ele num Casados para Sempre, procurar Isso. uma... Procura a igreja, procura a IBG, que lá a gente vai ter um reencontro do teu propósito no teu casamento. E cá para nós, né? Isso nem estava no script, mas é tão bom quando há liberação de perdão, quando eu, como homem mais sério, não sou sério, mas eu, como homem, o cabeça, eu reconheço... Sacerdote, né? O sacerdote, essa é a palavra. Eu reconheço, Darlene, você me perdoa? Eu estava errado nisso, naquilo. Não, pode começar a falar. Não. Essa Darlene. E quando eu me exponho e confesso mesmo, ó, essa é a minha fraqueza, essa é a minha dificuldade, mas está comigo nessa? Você me ajuda a melhorar? E vice-versa, né? Eu acho que a evolução que existe nisso e
a bênção que há, né? Quando um casal se entrega, na verdade, acontecem muitas coisas lindas, Sim. né, pastor? Aconteceu várias vezes com a gente, né, pastor? Mas com relação a essa concordância, até o fato de eu querer fazer algo sem que ela não concordasse, né? Mas um dos papéis da esposa, né, é ser a orientar. apoiadora. Orientar. Então, mesmo que eu não concordasse com o que ele estava fazendo, o meu papel era apoiar. E o Senhor me colocou nessa posição de apoiadora. Então, eu não concordava, mas o Senhor falava para mim, fica quieta que eu vou tratar com ele. E aí, o Senhor tratava, né? Ela tá. Isso nós estamos falando do caso de casal. Mas e quem é Sim. solteiro? Se apoia Então. em quem nesses casos? Se apoia, primeiro, é solteiro, é convertido, sabe? É filho de Deus que eu tô falando, porque antes da gente casar, a palavra de Deus fala que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, certo? Quando a gente casa, antes de casar, o nosso corpo não é mais meu. Se eu creio que Deus é o meu Pai, Jesus ele é o meu mestre, ele é o meu Salvador, eu entendo que o meu corpo agora sendo um templo do Espírito Santo, eu não tenho mais o poder de fazer o que eu quero com o meu corpo, porque eu preciso ser o templo dele. Quando eu caso, é como se nós passássemos uma escritura para o outro. O corpo dela agora é meu e o meu corpo agora é dela. A responsabilidade aumenta. Porque depois que a gente entende isso, o seu corpo nunca foi seu. Então agora eu cuido do corpo dela, eu cuido dela e ela cuida de mim. Agora o solteiro eu entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então cuide daquilo que Deus reside. Cuide daquilo que Deus habita em você. Então você precisa aprender ou desenvolver a honra aos pais, se você mora com seus pais. Então, se pode ter 25 anos de idade, é solteiro, mora com pai e mãe, então você honra teu pai e tua mãe, se submete a teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E aí, feito isso, mas eu moro sozinho. Então, viva uma vida pautada dentro dos princípios da palavra de Deus. Porque você vai, querendo ou não, uma hora, você vai entender e vai caminhar por sobre esse propósito. Pastor, mas quando a gente pede e sonha também, né? E parece que Deus não está ouvindo. O céu parece estar de bronze, né, Dali? Oi? Parece estar de bronze, né? Aham. Algumas vezes, quando a gente pede, fala, intercede, chora, clama, jejua. Mas eu falo para você o seguinte: lá no coração, a pessoa às vezes sabe o que tem que fazer. E quando Deus não responde, é porque aquela pessoa normalmente é um filho mais maduro, que nem criança. Você tem um filho de 2 anos de idade, começou a engatinhar, começou a andar, quer botar o dedo na tomada. Você não deixa. Você vai lá, você fica mais em cima. Sim. Agora uma criança de 7, 8 anos de idade, já anda com uma desenvoltura. Aí vai chegar numa parede, vai botar o dedo na tomada, você vai falar uma vez, não bota o dedo aí, você vai tomar um choque. Aí a criança volta lá querendo botar o dedo na tomada de novo. Você já não vai falar nada, deixa ela tomar um choquinho. Tá? Não tô falando pros pais deixar o filho tomar choque, tá? Eu estou dizendo que tem certas coisas que Deus não fala pra gente, porque nós já atingimos um certo nível de maturidade, que ele falou, com você eu falo uma vez só. Ele já confiou em nós, né? Exatamente. Mas olha, vocês tocaram no assunto e eu acabei me esquecendo, que é sobre o medo e a ansiedade. Inclusive, antes mesmo da resposta e da minha pergunta, eu quero fazer uma indicação muito legal para vocês. Há pouco tempo eu li esse livro, Jesus para Ansiosos. E a própria capa já fala com ansiedade, né? Que a psicologia diz que a cor da ansiedade é a laranja, né? E esse livro eu entendi claramente o que o autor, o pastor Tiago Chagas, quis dizer. Ele falou e abordou nessas páginas aqui que a depressão, a ansiedade precisa ser diagnosticada e medicada e tudo mais, né? Você precisa sim procurar algum especialista, uma ajuda médica para poder
se curar, se tratar. Mas, acima de tudo, o pastor Tiago Chagas fala que Jesus é a cura para toda ansiedade. E ele biblicamente explica, sabe, pastor? Eu tenho até umas anotações aqui que eu não consigo ver um livro e ficar quieto. Eu pinto, rabisco, porque é a minha maneira de entender. E eu indico esse livro. E agora, olhando para ele, pastor, e pastora, eu quero perguntar para vocês: onde a pessoa coloca o medo e a ansiedade de começar um novo projeto? Nós já rodamos por tudo aqui, né? Nós já falamos de casamento, falamos de solteiro, falamos de projetos novos, de filhos, mas a pessoa quer abrir uma... O que a pessoa quer abrir, Darly? Uma academia. Uma academia. Mas ela tem muito medo e tem aquela ansiedade de roer unhas até. O que ela pode fazer? Olha, lugar da ansiedade, lugar do medo e lugar de qualquer sentimento humano, carnal, é na cruz. Amém. É na cruz. Porque foi lá que Jesus morreu. Uhum. Então, nossa carne, ela precisa ficar lá. Lá na cruz. O que é deixar a carne na cruz? Ninguém está isento de ficar um pouco ansioso, de sentir medo, mas isso não pode dominar a pessoa. Porque quando isso domina a pessoa, a ansiedade te domina. A ansiedade, né? Tem chavões que dizem o que é ansiedade? É o excesso de futuro. Uhum. Mas como é que um filho de Deus, ele fica ansioso sabendo que Deus, o pai dele, se ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Deus já está lá no futuro. Ele já está lá. Então isso eu uso muito para mim. Uhum. Quando eu vou começar algo, um projeto novo na igreja, um projeto novo com homens, um projeto novo com casal, então bate uma certa ansiedade? Bate, porque corre sangue na veia, é carne. Mas eu falo, Senhor, eu estou caminhando debaixo da tua mão e sob um propósito. Isso é muito... É um bálsamo isso para mim. Saber de que eu sou filho. E o filho, ele não é porque assim, eu sou filho, eu mereço, não é por merecimento. Deus não trabalha com merecimento. Deus trabalha na base da filiação. Não estou falando que você pode levar a vida que você quer levar, que não vai ter consequência. Vai ter consequência. Mas você assim, pai, eu faço tudo certinho, por que isso não acontece para mim? O senhor leu esse livro? O senhor leu? Eu não li. Eu vou contar um pouco da nossa história, né, em relação a medo, ansiedade, isso que você perguntou, né, onde a gente coloca o medo e a ansiedade quando a gente vai começar um novo projeto. Na verdade, o pastor Giovanni, ele é militar, né, vocês já sabem, e ele se aposentou agora no começo desse ano. E até, desde que a gente começou a namorar, que a gente tinha 16 anos, até agora, 30 anos depois, a gente tinha um projeto, que era ele se aposentar e a gente voltar para nossa terra. Tinha um propósito, Tinha um propósito, né? A gente imaginou algo. Ele ia voar, ele é piloto, e ele ia voar fora, né? Ele ia voar em outras empresas que não fosse o exército, porque ele já estaria aposentado. E ele ia ficar nessa de ficar 15 dias fora, 15 dias aqui, e a gente já estava na igreja. E aí, no final de 2024, o pastor Marco, ele fez o convite da gente vir para São José e ser pastores de São José. E eu fiquei apavorada, e morrendo de medo e com muita ansiedade. E aí o pastor Giovanni falou, a gente vai em obediência. Mesmo que o céu esteja de bronze, se o Senhor não falar nada, a gente vai obedecer, e a gente tem uma palavra, a gente vai caminhar sobre essa palavra. Então é isso que eu falo, a gente tem que colocar os nossos medos e as nossas ansiedades nos pés da cruz e caminhar sobre uma palavra e ir em obediência. Quando eu falei Deus, que pastor. coração, mas lá no fundo você sabe o que tem que fazer. Sim, sim. Então assim, quando a gente recebeu a proposta de pastorear São José, e nosso propósito era outro, eu sabia no meu interior que aquele era o meu propósito, só meu. Não era o propósito de Deus. E eu sabia o que Deus estava me chamando. Para o que Deus estava me chamando. Bateu medo? Óbvio. Deu a insegurança? Bateu insegurança.
mas maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Então, assim, oramos, jejuamos, fizemos campanha para saber se era para aceitar. Deus respondeu a gente nesse período em que a gente jejuou, orou. Não respondeu. Não respondeu? Não respondeu. Outside. Outside. Não respondeu. Agora, eu fiz birra com o pai? Fiz birra com Deus? Claro que não. O que a gente fez? Eu falei, olha, eu estou debaixo de uma paternidade. Eu caminho sobre uma palavra. Eu sei para o que Deus me chamou. Então eu vou dizer sim em obediência ao meu pastor. Porque eu creio nesse princípio. Princípio e motivação. A motivação era, eu não caminhei para isso. Eu nunca pautei minha vida querendo ser um pastor de igreja. Aconteceu. Aconteceu. Todas as minhas decisões não foram baseadas nesse propósito. A gente não estava atrás disso. Eu não estava atrás disso. Mas ao mesmo tempo, meu coração, quando a gente começava a orar, era como se uma voz, a expressão dissesse para mim, agora acabou. Para de correr. Interessante. Para de fugir. Esse é o coração, a voz do coração. Porque o que era mais fácil? Qual era a minha fuga? Eu vou voltar para Cabo Frio. Eu vou voar lá fora. Era o que eu queria fazer. E aí, à medida em que a gente se submeteu à visão, obedeceu a um chamado, aí começaram os profetas. Não foram 3 nem 4. Vários. Foi uma chuva de profeta. E hoje a gente vive a melhor fase da nossa vida. É mesmo, pastor? É até a exaustidão, que ouviram, como a pastora fala. É, até a exaustão, mas a gente vive a melhor fase da nossa vida. Porque ouviram a voz de Deus. Mas você sabe, pastor, eu não conheci o pastor antes, né? A gente era da mesma igreja, mas nós não éramos próximos. Não, a semana antes dele ser nomeado a pastor, a gente viu ele pregando. Daí o Rodrigo chegou pra mim. Ele falou isso. E falou dentro do carro e falou assim: nossa, eu não conhecia aquele menininho. Aquele menininho. Aquele menininho prega bem pra caramba. Por que eu tenho que ficar de barba? Foi uma ceia. Mas, sabe, eu não consigo vê-lo fardado. Eu não consigo. Eu vejo você de capa de Moisés, com roupa de Moisés, mas eu não te vejo fardado. Eu não sei se é por causa da ligação que agora nós temos, mas parece que você nasceu para isso. O senhor ensina muito bem, né? Tem umas chave assim, tem uns time que é tão legal que faz a gente memorizar. Quer ver um exemplo? Esaú. E eu sou tão ruim de guardar as coisas, pastor, mas com esse homem ele fala as coisas, parece que eu absorvo de uma maneira legal, sabe? E consigo aplicar isso no meu dia. Foi o que ele falou do medo, né? Ele já falou 2 vezes no culto sobre o medo. E ele falou que quando se perdeu da tia, a mãe já tinha orientado ele. Quando for sair, né, pare e procure uma autoridade. Eu me perdi sábado, né? Vindo pra cá, já contei pra vocês, fui parar longe. Quando eu me vi perdida, eu procurei uma autoridade, né? Porque a maneira que o pastor ensina é uma maneira leve, que não cansa, né? Isso é uma chave, Dani, porque assim, quem é que nunca se perdeu? E quem hoje que está nos assistindo agora, pode até estar se sentindo perdido. Você sempre vai ter uma autoridade próxima de você. O problema é a qual autoridade você tem recorrido. Então a autoridade máxima que nós temos é o nosso Pai Celestial. Se você está com dificuldade em buscar, em recorrer a essa autoridade celestial, ao seu Pai, procure a gente. Procure o líder, procure o pastor. Porque a gente pelo menos vai direcionar você para algo que vai te reposicionar nesse caminho. E que muitas vezes também não adianta se desesperar, né? Arrancar os cabelos, né? Então calma, roer unha. Calma e elegância, né? E joelho no chão. É isso aí. Né? Pastora, calma, elegância. Mas olha, eu também tenho que falar, tá bom? Eu também tenho que dar o crédito à pastora. Como eu fico impactado do jeito que a senhora escreve e narra a sua ministração no culto. Eu tenho vontade de pedir suas pregações. Ele vem. Porque você tem tanta chave também, tanta palavra de efeito, que se eu conseguir memorizar, eu acho que aquilo dá um bom incentivo pro próximo, sabe? A senhora tem umas palavras que elas são tão ligadas ao que a senhora está falando, que aquilo conecta a gente
simples, mortais, Meu com Deus. a vivência, sabe? E é muito legal. Com Eu Cristo. indico a senhora ser uma escritora também. Amém. Nasce uma E escritora. olha, e essa programação nasceu assim, porque a gente vinha do culto, né? Ou vinha de uma mesa e a gente sentava, o Rodrigo, eu e a Maria ali, e a gente começava a conversar sobre o culto, né? E a Maria falava, que a pastora, acho que ela faz letras, né? Eu sou pedagoga. Ou ela é pedagoga. E a gente começava ali a conversar sobre os assuntos do culto e virava um bate-papo de virar noite. É verdade. Então foi assim que nasceu o Propósito Inside É também. verdade. Que Amém. legal. Agora, eu já falei sobre o medo com vocês, né? Eu já apresentei o livro e eu queria, então, falar sobre vício. Não vício de bebida, cigarro, essas coisas assim. Mas vícios que a pessoa tem, por exemplo, um jovem, eu gosto de dar exemplos, um jovem, ele quer fazer medicina. E ele tem aquela aptidão para isso. Ele pode continuar com o mesmo vício que ele tinha quando ele era estudante do ensino médio, ensino fundamental, que é aquele cara desleixado, pega o caderno somente quando Dorme quer, até tarde. quando vai ter uma provinha lá, ele vai, papira rapidinho. Ele pode continuar com esses vícios antigos para o novo ciclo que está chegando? De jeito nenhum. Para um novo ciclo, principalmente de estudos, a gente tem que ter muita disciplina. Então, assim, a primeira coisa que um jovem tem que ter e tem que estar, como é que fala? Focado na disciplina. Então, primeira coisa é disciplina. Ele tem que ter o foco na disciplina, porque senão ele não vai conseguir alcançar os objetivos. O pastor Giovanni fez vários concursos e ele ficava o dia inteiro estudando, o tempo todo estudando. Ele ia para o cursinho, depois ele chegava em casa e estudava o dia inteiro. E ele fala isso para as minhas filhas. Ele fala, vocês têm que estudar todo dia. Todo dia, um pouquinho. Todo dia, um pouquinho todo dia. Pastor, mas então me dá um conselho, por favor. Me dá uma mentoria, né? A palavra agora é mentoria. Me dá uma mentoria. Como que eu faço com as distrações? Porque eu quero estudar, eu quero aprender aquela álgebra, eu quero aprender aquela regra de 3. Tá falando bonito, né, pastor? Não, mas são... Tá demais hoje. Mas, Ele olha, eu estou... Mas, de repente, passa aquele comercialzinho que me atrai no celular ou não. Um jogo, um joguinho. Primeira coisa, desliga o celular. Desliga o celular. Aí a pessoa pode falar, mas eu estudo pelo celular. Vai ter que dar um jeito de usar um aplicativo, ou então usa a televisão de forma... Não usa... se estuda pelo YouTube, se tem a possibilidade de estudar pelo YouTube Premium, Para não ter propaganda. para não ter propaganda. Agora, a disciplina, ela é fundamental. Então, você pega ali, são chaves de mais ou menos 35 a 40 minutos de imersão no que você está fazendo, e fica de 10 a 15 minutos relaxando a cabeça e depois volta de novo para o estudo. Viu? Agora eu passo. Não Aprendi, dá pra você aprendi. ficar uma hora inteira. Eu nem aconselho, porque de acordo com o que o pessoal fala, tem várias técnicas para estudar. Sim. Mas se você quer atingir um propósito rápido na parte de estudo, você tem que ficar de 45 minutos estudando a 50 minutos, 10 minutinhos, ali levanta, oxigena o cérebro, vai beber uma água e volta para o estudo. São ciclos de aprendizagem. Tá, mas e se eu olho pro espelho e vejo meus cabelos brancos? É tarde demais pra mim? De maneira nenhuma. Não, pastor? Nunca é tarde para começar alguma coisa. Ah, que lindo isso, hein? Tô falando que ela é escritora? Não, a gente vai fazer esse corte. Nunca é tarde, pastor. Nunca é tarde. Pra ninguém. Para ninguém. Uma pessoa nasceu com deficiências nas pernas, ela pode ser O que ela quiser. o que ela O que quiser. ela quiser. Matou eu. Morri. Moisés, ele viveu até os 40 anos dentro de um palácio. Ele era um judeu, criado no meio do palácio egípcio, com o faraó, foi criado como um príncipe até 40 anos. Aos 40 anos ele fugiu para o deserto. Ficou mais um ciclo de 40 anos pastoreando algo que não era dele, era do sogro. E com 80 anos, Moisés, ele viveu o chamado para o qual ele foi criado. Esses 80 anos que ele passou, serviu para um propósito. Ele não viveu em vão.
Mas com 80 anos, esse homem foi levantado como libertador do povo do Egito. O povo hebreu do Egito. Então, se Moisés pudesse estar aqui falando assim, não, você está com quantos anos? 40, 50? Eu comecei com 80. Você não tem desculpa para começar. Então, Não tem desculpa. não tem. Basta começar. Basta começar. E é interessante falar sobre isso, porque a gente tem visto, né, idosos na faculdade, idosos na academia, já não existe mais essa limitação, né? Os nossos velhos não são mais aqueles raquíticos, nem todos, né? Tem uns acometidos de doença, mas eles estão bem vigorados, né? E Estão ativos, né? dão até um baile muito jovem, né? Que só que sabe ficar A ali. mamãe dá um baile no isso aí. Rodrigo aqui. Ô, louco! Pastora Lígia, pastora Pastora Lígia. Lígia, mesmo. a avó Lulu, né? Dá um baile. O pastor Mas- Vacil e a pastora Cleusa. Verdade, da igreja, gente. meu Beijo. Deus. Não, eu vejo a pastora Creuza no Pilates. Meu Né? Deus, eu já Você vi. chegou- Falo, gente, inteira. eu dou aula, mas eu não faço o que ela faz. Eu só não faço o Né? que ela faz porque não tem aquela roupa para Ah! Claro. Então vamos lá. Chegou o momento que eu tanto esperava. Tava doida pra chegar esse momento. Inside. Ou outside. É o seguinte, é uma brincadeirinha, tá? Certo. Tá bom? Nós já estamos, infelizmente, acabando o nosso... Ô, Deus. louco! muito A rápido. gente É muito acabou de rápido. sentar. Meu Deus. Eu acabei de me lembrar, a gente falou de pastores Cleusa e Wacil, e eu me lembrei que não mandamos um beijo e precisamos mandar esse beijo. Pra Marisa, né? Que foi a ponte, sabe essas Ela é uma poltronas querida. que que também. vocês estão sentados? Sim. A Marisa Ela que fez nos a ponte apresentou. e nos apresentou o pessoal Ela é da benção. casa, nova casa designer. Design. E olha, eles capricharam. Eu olho pra. Olha, eu tô olhando confortável vocês mesmo, assim, ó. Dá até pra pintar uma Nossa. moldura. Ficou lindão. Falta pouco, né, para acabar a nossa programação. Mas o medo, né? Não posso deixar de falar isso. O medo tentou nos parar também, né? E tentou o medo e a impossibilidade. Dificuldade né? financeira. A gente pensou assim, não, mas fica muito caro montar um estúdio. Aí eu falei, Rodrigo, vamos começar com o que a gente tem, né? Mas o Rodrigo, Deus mostrou para ele, desde a poltrona até o peixe. Não é peixe, Né? é o calma e elegância. É calma e elegância. Então, para você ir de casa que tem um sonho, nunca é tarde. E nunca perca a esperança. A gente mandou para IA, né, como a gente queria o cenário, a gente só mandou o cenário e esse sofá. Mandamos uma parede de base, né? A parede base e esse sofá e o cenário de trás. Coloque uma poltrona, né, que combine. Pois ela colocou a poltrona igualzinha, eu até mandei para a irmã, igualzinha. Quando a poltrona a gente abriu ontem, eu falei, não, impossível, né, ser a mesma poltrona. Yeah. E esse peixe aqui também, né, é a prova viva disso. O Rodrigo sofreu para achar esse peixinho, né? Ele falou, Darly, Deus me mostrou o cenário pronto, né? Tinha pessoas ali nos filmando e tinha um peixe no centro. E da maneira que Deus mostrou, eu falei, Rodrigo, você compra um beta, coloca um beta ali dentro. Beta não morre, coloca um beta ali. Ele falou, não. Eu quero da maneira que o Senhor me mostrou. Do jeito que Deus me deu o sonho do propósito Inside, é assim que vai ser, né? E assim aconteceu, Amém. né? Do jeitinho, no cenário, do jeitinho que Ai, a gente dá até sonhou. vontade. Então nunca deixe de sonhar, porque o nosso Deus é um Deus que ainda realiza sonhos. E vamos lá? Vamos pra brincadeira, deixa eu Propósito. explicar pra vocês primeiro como que funciona. Inside ou Eu Inside? tinha uma plaquinha bonitinha, mas É. a ansiedade falou tão alto em mim que eu tentei 3 melhorar. horas da manhã. Que eu tentei melhorá-la, eu estraguei a minha plaquinha. Então, na falta de recurso, você é o recurso. Vamos usar o que Então nós levanta temos. o seu recurso e você vira na hora Não, das não perguntas. Que nem a precisa. plaquinha. Não precisa. É o seguinte, explicar as regras para você. Nós temos 10 perguntinhas aqui preparadas a dedos e elas são engraçadas, elas são fortes e elas são leves. Eu não tenho culpa, tá, pastora? Tá É bom. tudo Ela Ai, tem meu culpa Deus, sim, que medo. pastora. E o objetivo de vocês é falar inside, quando é sim, amém, ok, é bênção, tô dentro. E outside, quando é não. Ih, sai fora, para de panguar. Tá bom? Ok? Só que é bem rápido isso, as nossas perguntas. É, Então porque tem só muito falta tempo. 3 É um minutos. ping-pong. Exato. Isso.
E se der controvérsia aí, vai ter que explicar o porquê. Ai, tá bom? Daí meu Deus. vai ter que explicar bem rápido e daí a gente deixa para a próxima gravação. Entendedores entenderão essas brincadeiras, tá? É. Os pastores da IBG São José são os mais lindos, mais cheirosos de toda a IBG Global? Verdade E eu reina! falei isso pro Rodrigo outro dia. Como a pastora Tati consegue ser tão cheirosa? É verdade. Você, meu filho. É a segunda é da Darling. Ah, é meu? O novo ciclo combina com mágoas velhas? Outside. Outside. Bom, agora eu quero saber a pergunta que todo mundo tá querendo saber, tá? Na verdade, todos querem, né, saber disso. O culto HD é mais fervoroso do que o culto Move? Inside. Outside. Explica aí, pastora, por que você acha que não é? Não, o Move é muito mais Muito fervoroso. mesmo? E A o mulher canela de fogo. Sim, tá E pesado? os homens? Joelho no Barba chão. de fogo? Os homens também são homens fervorosos, sacerdotes, que a gente tá ali, ó, chegando junto agora do Move. HD Move. Boa! Mudar o visual. Destrava o novo? Às vezes. Inside. Sai, O mudar o pastor visual. mudou o visual todo agora. Inside. Eu mudei o visual. Verdade. Vamos lá. O propósito de Deus aceita a preguiça? Outside. Não aceita preguiça. De jeito Preguiça é algum. só pro bichinho lá na árvore. O bicho da árvore, preguiça, e Deus não trabalha com atalhos. E Trabalha dá pra com processo. E dá pra viver o novo se o casal não fala a mesma língua? Eita, isso daí eu também acho. Um novo ciclo na carreira é ganhar mais e trabalhar menos? Opa, inside. Pode ser. Trabalhar... Ganhar mais e trabalhar trabalhar menos. Isso é sabedoria, né? Sabedoria. Sabe que o pastor Marco falou uma coisa que eu fiquei gravado. O Emanuel era bebezinho quando ele diz isso. Se você estudar muito, você vai trabalhar menos. E se você trabalhar muito, é porque você estudou menos. Então, né, pega isso essa aí. chave aí. Estuda E um mais. abraço para os nossos pastores que estão lá em lindos, Orlando. mas Um não abraço acabou ainda pastora não, tá? Carla. Tô em oração. É desculpa para não começar um projeto novo? Outside total. Não? Por que não? Tô em oração. Tô em oração. É desculpa. É desculpa. Mas pra Deus já começar. mandou você abrir o projeto? Então, E você tá E orando, fica- ele esperando fica panguando. o quê? Fica Panguando panguando aí, nada. quieto, Carol. O cavalo tá É, isso aí, amassando. pastora. O cavalo vai passar pra montar nele, depois fica difícil, hein? e agora eu tenho mais uma que é brincadeira, mas eu vou ficar emocionado aqui. Mas essa é muito séria, tá bom? Se Deus não levar vocês para um novo, vocês ainda vão continuar achando que ele é suficiente para vocês? Claro. Sempre inside. Amém. Não é o E que a agora gente uma faz. perguntinha extra. Vocês vão nos liberar para a Rede Caramelo? Ah, Vai! Vai com muita dor no coração, mas vocês têm que estar em obediência. amém. O reino ganha. Amém. Quem não E ganha? o pastor Douglas, a pastora Marcela, Eles são bênção. vai ganhar, já estão Já estão com a família ganhando. abençoada. Amém. Amém. Um abraço para vocês. Na pastor. última reunião global. E é aquilo que a gente Conversei sempre com fala, né? A IBG é uma casa grande com vários Vários cômodos. cômodos. Vocês só vão mudar de quarto. sim. Na É. última reunião global, eu conversei com o Só pastor um quarto em Douglas Caçapava. e falei que vocês podem estar com uma família na mão, com o coração ardendo e dentro de um propósito de Deus. Amém. 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 Obrigado. E as horas se vão e chegamos no fim do nosso propósito Inside. Ah, que pena. Passa Foi uma rápido. delícia. Passa Foi muito bom. rápido, É. mas tem um cafezão, uma mesa pronta ali, né? É, E vocês que estão em casa, gostaram da nossa programação? espero que Curte sim. bastante, comente, compartilhe, para que o algoritmo entenda que a nossa programação é boa. E entregue para mais pessoas. É E verdade. não esquece de nos seguir. Então, antes de você sair, desligar seu celular ou a TV, segue o nosso canal, nos ajude para que o propósito Inside continue no ar, né, Rodrigo? É verdade. Muito obrigado, pastores. Obrigada, Olha, pastora querida. gratidão imensa a vocês por ter disponibilizado o tempo, preparado o visual de vocês, que a gente comentou até isso, né? Obrigado pelo sim de vocês, obrigado a toda toda a a equipe que também está produção. aqui, as meninas que estão lá atrás e prepararam o melhor café para vocês. É só agradecimento, principalmente ao Senhor Deus, né? Por ter confiado essa missão, esse propósito nas nossas mãos. Muito obrigada, viu? A gente que E agradece. para vocês de casa, até o próximo
Propósito Inside! Propósito Inside já começou. Vamos nos aconchegar pra conversar. Chega mais, aqui o coração pode falar. Propósito Inside no ar.